Dando sequência então, agora vamos partir para o código do nosso formulário em Visual Basic. Bom, primeiramente aqui, nós devemos configurar o Tab Index. Tab Index é o momento que o usuário sair de um botão, vamos dizer assim, ou de uma caixa de texto para a outra, utilizando a tecla Tab ou, caso seja configurado também, a tecla Enter. Então, o Tab Index, você configura ele fazendo o seguinte procedimento. Clica no primeiro objeto, ou no primeiro controle, ou primeiro componente que você quer configurar, dá um F4, vai na opção Tab Index e coloca ela como 0. A partir daí, sempre acrescenta mais um. No meu caso aqui eu já fiz 0, esse aqui eu configurei como 1, e assim por diante. No caso aqui, eu estou observando aqui que esse botão cancelar ele está em local indevido, ele deveria estar aqui do lado do concluir. Então eu vou tirar ele daqui, vou dar um Ctrl X, vou dar um Ctrl V e vou posicionar ele na posição que ele deveria estar, que é aqui, ó. Deixa eu só acertar o top dos dois. 2160, 2160. O edit dele está 1095. O weight eu creio que esteja igual, 315, 315. Beleza. Bom, aqui eu estou com o Tab Index 5, 6, 7, 8. Então esse será o 9 e esse tem que ser o 10. Isso. Bom, então vamos lá. Antes de entrar no código, é interessante nós sabermos a função que cada um desses botões e comandos vão executar dentro do nosso sistema, do nosso aplicativo. Então, essa primeira caixa texto, que está aqui na parte superior, chamada de TXT Banco de Dados, ela vai ser a caixa texto responsável em trazer o nome da nossa fonte de dados. Ela vai trazer também qual o tipo de conexão que nós estamos, se é no PostgreSQL ou qual o tipo que é, e vai trazer também o nome do banco de dados que nós estamos conectados. Então essa fonte de dados vai ser responsável por isso. Aqui nesse grid tabelas, que eu nomeei de grid tabelas, além de acrescentar ele, eu acrescentei também um botão ADO. Por quê? Porque o botão ADO ele é linkado com o grid, ou seja, tudo que te contiver dentro do record source do ADO irá aparecer dentro do grid. Observe que aqui no grid tem uma opção que se chama Data Source, e aqui ele lista para mim todos os ADOs presentes. Então eu tenho o ADO registro e tenho o ADO tabelas. Aqui eu configurei ele como ADO tabelas, e dentro do ADO tabelas eu já configurei o básico da nossa conexão, ou seja, eu fui aqui nas opções de propriedades e já fiz aqui, ó, a configuração. Lembra que eu havia dito que a comunicação ela é feita pelo nome Postgres? Então tá aqui, ó, Postgres, que é o username, né, o name, que aqui ainda não é o ODBC, né, o name, e aqui o password, que é a senha que eu utilizei lá. Então aqui ele faz essa comunicação através, deixa eu apresentar aqui para vocês, através disso daqui, ó. Então aqui, ó, username e a senha. Então ele vai fazer essa comunicação. Depois eu tenho que informar também o nome do PostgreSQL 30, só que isso já vai ser lá no código. Então, por enquanto, nessa posição aqui basta eu fazer isso. Aqui no grid registros, eu também tenho um botão ADO, que vai fazer a comunicação entre os dois. Segue o mesmo padrão. Eu vim aqui e determinei a autenticação, Postgres, e informei o password. Aqui o record source está como 8, só que lá no código também, por segurança, eu também coloco o tipo como 8. Se eu colocar aqui como text, aí eu teria que digitar o texto aqui embaixo. Então eu coloco 8, que aí ele vai pegar pelo comando que eu digitar lá no código. Bom, foi acrescentado também um botão incluir nova tabela. Esse botão incluir nova tabela, observe que ele está no usuário iniciante. Aqui nós temos usuário avançado e usuário iniciante. O usuário iniciante, eu estou partindo do seguinte princípio. O camarada nunca trabalhou com desenvolvimento, não conhece nada de banco de dados, porém ele precisa incluir uma nova tabela, ele precisa visualizar os registros de uma tabela, ele precisa incluir um campo, uma chave primária. Então ele vai fazer
através desse modo básico aqui. Porém, esse modo ele é mais básico, ele não tem todas as opções. Então aqui eu vou ter a opção incluir nova tabela, onde ele vai digitar o nome da tabela aqui. Aqui ele vai concluir, se ele quiser cancelar ele vai clicar aqui. Aqui nós teremos também, sempre que ele selecionar uma tabela nessa parte, aqui ele vai dar as opções para ele visualizar. Isso aqui foi inserido um option button, né? Ele vai ter a opção de visualizar, incluir um campo na tabela selecionada, incluir uma chave primária, uma chave estrangeira ou excluir o campo. E essas caixas de texto aqui elas vão aparecer conforme for selecionadas as opções. Além dessas caixas de texto aqui, atrás também existe algumas outras opções, igual essa caixinha de verificação, aceitar valor nulo. Eu coloquei essa em cima porque as duas não irão aparecer no mesmo momento, então elas podem ficar na mesma posição. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Aqui tem uma caixa de combinação onde pode escolher o tipo de dado, se é texto, se é double, né? Então eu vou poder escolher por aqui, e aqui o tamanho. E essa caixinha fica em cima porque quando estiver aparecendo uma, a outra não estará visível. Aqui embaixo também tem um label que vai trazer os dados do SQL, assim como vai acontecer aqui em cima também. Aqui tem um botão avançar, que quando o usuário terminar de montar, ele clica no avançar, aparece aqui. E o concluir vai realmente mandar isso para o banco de dados. Esse concluir manda o que acontecer nessa parte, e esse concluir manda o que acontecer nessa parte. E aqui eu montei para o usuário avançado. Quanto mais avançado é o usuário, menos nós temos que pôr a mão na massa, né? Ou seja, se o usuário é avançado, a gente coloca uma caixa texto grande para ele digita as informações aqui, nós codificamos o botão executar e pronto. Aí já vai acontecer toda a tarefa que ele quer por ali. Bom, para facilitar então, nós vamos começar trabalhando com o usuário avançado, que se torna mais prático, mais fácil o entendimento, e depois eu vou explicar também para o usuário iniciante. Bom, então primeiramente, vou dar um duplo clique para abrir o código, pode ser em qualquer botão, ou no grid aqui, ou no próprio formulário. Para facilitar, o que eu fiz? Eu já coloquei as informações na ordem que acontece. Porém, quando você vai trabalhar com Visual Basic, ele não faz isso. Se eu inserir um botão aqui, por exemplo, vou inserir, digamos, esse botão aqui. Se eu der um duplo clique, deixa eu colocar ele aqui nessa posição. Se eu der um duplo clique nele, observe que ele não inseriu no final, ele inseriu no início. Porém, ele não segue essa lógica. Às vezes ele insere no início, às vezes ele insere no meio do código. Aí o que você faz? Você dá um Ctrl X e move ele para a posição que você achar que vai ficar melhor para você entender. Então, é sempre interessante você desenvolver de forma organizada. Eu sempre sigo o seguinte padrão: tudo que é do formulário vem primeiro e depois eu acrescento o que é dos botões, do grid e assim por diante. Então deixa eu excluir ele aqui e vamos da sequência. Vou dar um duplo clique no formulário, vou para o topo do meu código. Observe que a primeira linha digitada foi o Option Explicit. Essa linha eu digito ela simplesmente para que o Visual Basic antes ele verifique as variáveis se elas estão explicitamente declaradas. Ou seja, se eu digitar uma variável aqui, bicicleta, e ela não estiver declarada, quando eu for compilar o meu software, ele irá dar um erro. Aí eu declarando o Option Explicit, ele verifica isso para mim. Então, todo código em Visual Basic, você sempre digita primeiramente esse Option Explicit. Bom, primeiramente, eu criei aqui duas variáveis. Uma variável, ela vai fazer a conexão com o banco, por isso eu dei o nome dela de ADO Conecta Banco, e ela vai buscar do componente ADOBC. Esse componente ADOBC, ele só está presente aqui porque eu adicionei essa referência, project referência, que está aqui, ó, ADO. Microsoft ActiveX Data Object 2.0. Se eu não fosse utilizar essa referência, eu poderia, ao invés de fazer isso, eu poderia ter inserido mais um ADO desse, né, que aí ele buscaria dessa biblioteca aqui, ó, ADODC. Também poderia ser dessa forma, porém eu achei mais prático fazer essa comunicação interna pelo código. Bom, aqui eu criei uma outra variável com o nome Conecta Banco, simplesmente para armazenar o caminho onde ela vai
fazer essa conexão. Bom, depois eu fiz a configuração do formulário, Form Key Press, que seria o pressionamento de tecla no formulário, configurando para sempre que a pessoa pressionar a tecla ESC, ele fecha o formulário. Ao invés da pessoa dar um Alt F4 ou ir no X, ele pode utilizar a tecla ESC. Após isso, fiz a configuração do carregamento do formulário, ou seja, formulário form, evento, load, do meu formulário. Então, eu coloquei aqui que a variável conecta banco, ela iria armazenar para mim o nome PostGRI SQL30. Lembra que eu falei que aqui no Visual Basic, no momento de eu fazer o código, ele iria buscar por esse nome? Então, lá na minha fonte de dados, ó, deixa eu pegar ela aqui, fonte de dados, aqui. Observe que é o mesmo nome, ó, PostGRI SQL30. Só agora que eu vim utilizar esse nome. Database tutor, que é o nome do meu banco de dados lá no PostGRI, que também está aqui, né? Tutor. Localhost, que seria o server. Observe que eu coloco server igual a localhost. Aqui eu vou colocar a identificação do meu usuário, que é PostGRIs, a porta 5432 e aqui a senha. Aqui realmente eu tenho que digitar a senha, não tem como ela ficar mascarada, tá? Eu tenho que digitar ela. Bom, depois que eu criei a variável e coloquei a variável para armazenar essas informações, eu peguei o ADO Conecta Banco, que é esse objeto aqui, né? ADO Conecta Banco, ponto abrir, ponto open, e aqui ele me obriga a digitar a conexão. A minha conexão, então, é essa que está aqui em cima, ó. Como eu não ia colocar todo, eu poderia ter pego todo esse código aqui e colocado aqui. Poderia ser também. Porém, né, eu preferi criar uma variável com o nome Conecta Banco e colocar aqui. Caso eu precise disso novamente, eu não tenho que digitar todo aquele nome ali. Basta eu buscar o Conecta Banco. E no cabeçalho, no TXT Banco de Dados, que é esse aqui, ó, eu coloquei para ele exibir essa fonte de dados, ou seja, TXT Banco de Dados, aqui eu poderia ter colocado .text, tanto faz, não precisa, seja igual ao Conecta Banco. Então eu vou abrir aqui, ó, ocorreu o form load e ele trouxe para mim a informação aqui em cima. Está aqui, somente para que o usuário veja. Lembrando que eu estou conectado ao tutor, mas eu posso a qualquer momento, né, se for um usuário avançado, eu posso a qualquer momento criar um novo banco de dados, nada impede. Bom, voltando aqui no código, depois eu montei aqui a conexão das tabelas, que seria esse grid tabelas com esse ADO. Então aqui eu fiz o seguinte, ADO tabelas.connectOstring, quando eu digito aqui ADO tabelas, eu dou um Ctrl+ de espaço, ele já escreve para mim, .connectOstring. Aí eu coloquei o nome do DSN, que é esse PostGRI SQL30. Ou seja, eu estou buscando de novo lá a conexão. Por que que eu não utilizei aqui a variável Conecta Banco? Porque o botão ADO tabelas, ele já está com essas informações, né? Então eu não posso colocar aqui. Essas informações, quando se refere a um ADO, eu tenho que informar aqui, ó, propriedades. Então eu já informei aqui, ó. Então, por isso que aqui no código eu só coloco ConnectOstring e esse primeiro nome, PostGRI SQL30. Feito isso, eu mudei o tipo do ADO tabelas para ele aceitar não só string, e sim aceitar os códigos que eu informar aqui. Por isso que eu utilizo esse CMD, que eu poderia também ter utilizado, ó, string, ou digitar o nome da tabela, né? String seria texto, aí no caso utilizamos esse daqui, que seria para código. Depois foi feito o seguinte, ADO tabelas.recordSource, que seria a comunicação com a tabela propriamente dita. Aí aqui eu pedi para ele, selecione o nome das tabelas, por isso que está aqui, ó, nome da tabela, from, e esse comando é um comando interno do PostGRI, que quando eu utilizo ele, pg state user tables, ele traz para mim o nome do label, o nome da tabela, tá? Por isso que eu utilizo ele. Aí só utilizando esse comando e dando um refresh, que seria uma atualização, ele já vai trazer para mim o nome das tabelas dentro desse grid aqui. Então vamos testar. Eu vou colocar uma pausa aqui só para mostrar para vocês, ó. Vou abrir o formulário, pronto, ele chegou até aqui. Nesse momento,
ele vai lá no PostGRI, né? Como ele já sabe que é o PostGRI SQL 30, lá da fonte de dados, dessa fonte de dados aqui, PostGRI SQL 30, ele vai entrar lá dentro do meu PostGRI, da minha tabela, do meu banco de dados, e vai trazer para mim o nome de todas as minhas tabelas que seja do tutor. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, ele trouxe aqui para mim, ó, fornecedores, teste e teste 2, que é o nome das tabelas que eu tenho lá no PostGRI. Beleza. Então, até aqui, código funcionando, beleza. Só isso que eu preciso no meu FormLoad. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer essa parte e vamos trabalhar só com a parte de usuário avançado.